Fala pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentaristas também falando do Coringão. Após mais uma vitória aí contra o Cruzeiro, o Coringão engatou a quinta consecutiva. E é isso aí, entrou na briga para Libertadores. Se gostar do vídeo aí, deixa o like, inscreve no canal e vai Corinthians! Vamos lá então, 44 pontos, não cai mais, briga agora para a Sul-Americana e até a Libertadores. Qual a ideia, por exemplo, do Memphis Depay, que é um jogadorzaço? Ele não erra passe. Quando a bola chega nele, você sabe que vai chegar redondo. Por isso que quando chega, o Yuri já dispara, já dá uma opção à frente e ele acha o passe para os caras. Então ele dificilmente erra passe, pode ver aproveitamento. No segundo tempo cai, porque fisicamente ainda, e principalmente no horário que foi o jogo de hoje, ele não aguenta o ritmo do jogo, o próprio ritmo que estava no primeiro tempo. E aí ele cai, foi substituído no finalzinho, tinha que ser até antes, porque o desgaste foi muito grande. Eu tiraria ele com os 30 minutos, segundo tempo. Impressionante o aproveitamento dele de passe, finalização, o que ele produz nesse ataque do Corinthians. E esse lance, o Breno Bidon mete a bola do lado esquerdo, o Rodrigo Garro vai na ponta esquerda, cruza a bola pra trás e ele faz um golaço, Souza. Golaço, limpou, o Zé Valdo tira a bola errada, né? A bola vem em cima dele, ele tenta tirar a bola e tira para o meio do gol. Que dois zagueiros ruins do Cruzeiro, hein? Só que meu Deus do céu. Como o Memphis não tem nada a ver com isso, o Memphis não tem nada a ver com isso, limpou o volante aqui, soltou um chute, ele tem muita qualidade. Você viu o que ele fez? Que ele poderia ameaça bater, e dá o ele tapa ameaça, quando ele ameaça, o gol fica livre pra ele, Souza. E aí, chutando, batendo bem na bola, do jeito que ele bate, chega a ser até displicente ver ele jogando. Ele tem muita qualidade, o segundo maior artilheiro da seleção, então tem muita qualidade esse jogador. E tem uma outra coisa, André Ramalho, jogadorzaço de bola, meteu a bola pro Roberto, fez o seu 33º gol, 27º gol, ele vai ser o artilheiro do ano. Ninguém vai ganhar, que por sinal ele briga para ser artilheiro da Sul-Americana, se o Martínez não fizer gol contra o Cruzeiro, ele briga para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro do ano. O Yuri Alberto. É um gol do Estevam. Um gol do Estevam. O Yuri Alberto briga para ser artilheiro da Sul-Americana, artilheiro do Brasileiro e também alcançar o Romero. O que você pode falar do Memphis e também do Yuri Alberto, meu querido Nicola? Craque, o ataque do Corinthians se tornou um ataque muito eficiente. Lá. E o Garro ganha muito tendo esses dois caras lá na frente. Vitória, a quinta consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Esqueçam essa história de briga contra o rebaixamento. E eu diria mais, Corinthians é fortíssimo candidato a Libertadores da América, especialmente se o Cruzeiro vencer o Racing no sábado e se o Botafogo vencer o Atlético. Vou dizer mais, talvez nem precise do Cruzeiro, porque o Corinthians joga em casa contra Vasco e contra Bahia. O que foi, Veloso? Não dá pra contar com o Cruzeiro. Por quê, Veloso? O Cruzeiro é um grande time, Veloso. Não, em Minas só tem um, né? Mas que isso, Veloso? Esse time que eles usam, que só o Corinthians usar essa camisa aí já assustou. O que? Não. O que você tá falando? O que foi? A estratégia do Corinthians hoje foi usar a camisa do Galo. Por quê, Veloso? Olha lá, a camisa do Galo que o Corinthians usou. E o que aconteceu? Primeiro 10 minutos. Os caras tremeram? Já tá 2-0 com 10 minutos. Os caras tremeram porque era o Galo, Veloso? Ver essa camisa aí, os caras saem do ar. Vamos lá, Nicola Veloso, tá numa fase, velho. Tá numa fase. Eu tô gostando do Veloso. Que fase que tá o Veloso. O cara que nunca falhou. E aí? O Veloso tem razão em relação ao que ele disse pra sábado. Sábado, o Racing é favorito. E ainda que não seja um G9, e sim um G8, o Corinthians tem totais chances de brigar por vaga na Libertadores da América, o que garantiria também a vaga na Copa do Brasil. Mais uma vez, Souza, Nicola, e também você, torcedor, você que tá com os donos da bola, a gente tem dois repórteres lá na Neoquímica Arena, que é a Gabi e o Decilo. Eles estão se deslocando. Eu pensei que eles iam ficar com a gente desde o início. Eu pensei que eles iam falar, começou os donos da bola, eu já coloco os caras lá. Essa foi a minha ideia que eu tive, né, pra fazer isso. Mas já tem 12 minutos de programa e aí eles estão se repondo lá. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu pensei que já ia entrar direto. Terceiro tempo. Já vai direto lá. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Qual a ideia? Garro. Meteu bola de novo. Memphis Depay e o Roberto, esse trio tá demais no campeonato, Veloso. Tá. Porque o Yuri com muita facilidade, com muita qualidade. Ele tem que fazer o seguinte, o Yuri entendeu isso. Ele tem que se movimentar, ele tem que ir no espaço, ele tem que dar opção. E aí a bola tá chegando. Porque são dois jogadores realmente com muita qualidade. Eles erram pouquíssimos passes. Quando eles recebem a bola e eles também se movimentam muito, conseguem receber essa bola com qualidade, porque se movimentam, aí eles acham muito o Yuri. E o Yuri é essa opção que eles têm à frente deles. Então isso facilita o trabalho dos dois e principalmente do Yuri, que passou a ser o grande destaque do Corinthians na finalização. E tem uma coisa, quando ele modifica o time, né? Quando o Ramon Dias faz aquela lambança toda, tira o melhor jogador do time, arrebenta e deixa o Carrilho jogando mal, Carrilho, mal pra caramba. Cara, aí quase toma o segundo gol do Lucas Silva. Bom, Lucas, esse Lucas Silva é ruim pra caramba. O cara jogou no Chelsea, jogou no Real Madrid. Lucas Silva e Silva, bom que é da ESPN. Esse que é bom. E que fez Ratimbum, né? Na cultura. Gente boa pra caramba. Foi casado com a
Kalinka aqui, que é uma baita de uma apresentadora, que pediu que seja de passagem. Agora esse Lucas Silva jogou no Real Madrid, no Chelsea. Pouquinho, não joga nada. Ele quase fez o segundo gol. Daquela coisa Lambança. de querer, daquela lambança de achar que é craque. Não, sedução. Só tem um craque aí, meu irmão. Que é o Memphis Depay. Muito pelo contrário. Se vocês estão na 10ª... Qual a posição que tá o Corinthians hoje Já na é classificação? nono. Já é o nono. Já é o nono. O nono pro Corinthians é ruim, meu irmão. Na situação que estava, pô, sensacional, tá em nono. Mas nono pro Corinthians, pra uma folha de salário e pra vocês, presta atenção no serviço. Presta atenção no serviço. O que você pensa desse trio, meu querido Souza? Tá fazendo a diferença, junto com o Bidon. Você tem que acrescentar o Bidon aí, porque quando esse menino joga... Não, eu não acrescentei, pode deixar pra você acrescentar, né, Então eu velho? acrescentei agora, acrescentei o Bidon, porque quando esse menino joga, traz muita qualidade. A equipe divide a responsabilidade com o Garro, o time cresce. Como é que ele tira o Bidon, velho? Eu acho que ele vê outro jogo. Ele não sabe Bidon, mexer. velho? Ele não sabe mexer. Você pode ver, o Thales Magno tinha uns 3 jogos que não entrava, entrou no jogo. O Coronado, ninguém lembrava. Eu lembrei do Coronado ontem, que ele apareceu Não, você viu o na lance do academia. Coronado, que ia pra ele driblar o cara, driblar o zagueiro, fazer o gol. Aí o cara consegue morrer, gente. Você acerta aí, pra não ter um monte de gente. Mas tudo bem, vai, tá na paz de Deus. Hoje é tudo bem, tá bom. Então me avisa aqui. Então se você... Uma coisa... Vai lá, Nicola. Não, hoje o corintiano não vai torcer pro Palmeiras, mas uma vitória do time do Veloso vai ser boa pro Corinthians por conta da briga pela Libertadores da América. Palmeiras, Nicola. Tá bom, mas é que agora a gente já tá falando mais do Corinthians. Porque assim, o Corinthians tem 44, o Bahia tem 46. É. Se o Palmeiras Mas vence o Bahia... Tudo bem, mas você quer que eu fale uma coisa? Você pode fazer aí. Cara, ó, o Corinthians tava num tacho do capeta. Ah, mas essa Não, fase acabou. eu compreendo o que você vai falar e entendo, e você tem razão, também faço esse número de conta. Porque eu acho que se o Corinthians ganhasse 9 pontos desses 5 jogos, eu acho que ele briga na Libertadores, no G9. Porque vai ter muito confronto em relação a esses clubes que a gente vai falar. Mas olha um time que estava desacreditado, que saiu um patrocinador, saiu todos os financeiros, saiu diretor de jurídico, sai diretor de futebol, sai o diretor de futebol, sai o fulano, é impeachment pra cá, é grana que não tem, é salário que não tem. Meu irmão, o Corinthians estava propenso a cair. Ele tá fazendo Mobral pra cair, desde o ano passado. Aí, a gente tem que dar moral pro presidente do Corinthians, pro Augusto Melo e pro Fabinho Soldado. Porque na janela, ele transformou o time do Corinthians. Não foi o clube, não. Não é o clube, não. Porque o clube tem que ser transformado. Ele transformou o time. Ele trouxe André Ramalho, craque de bola. Alex Começa pelo Santana gol, começa entrou. pelo gol. Começa pelo gol, vai. Hugo lá atrás. O Hugo André. arrebentou. André Ramalho na zaga. André Ramalho, Hugo, Carrilho no Carrilho. Ele Memphis renovou o Rodrigo Garro. Memphis Depay. Ele trouxe o Memphis Depay. Ele trouxe o Thales Magno. Dá uma olhada no que o Fabinho Soldado fez, meu irmão. É uma coisa, isso sem temporada, isso sem preparação, isso, sabe, aquela conversa de inglês, que ele conversou em inglês, o Augusto, the book is on the table, what's your name, quanto você quer? Aí ele conversando com o Memphis, o Augusto, how much Corinthians? How much Corinthians? Aí ele falou, 300 mil? Ele falou, não, 3 milhões. Aí o Augusto falou, o quê? What? O what? Aí ele falou, what o quê? O que é o what? Não, então eu aceito. Aí veio um cara que transformou o futebol, que não é só futebol. É o lado social. Você vê o Instagram desse cara que eu já falei pra vocês ontem aí pro Ricardinho e também pra você, ô Léo. O Instagram dele é uma coisa diferente do que a gente vê aí. Ele é um cara social, é um cara diferente. E ele mostrou isso e veio mostrando. Os 4 gols que ele fez foram pra 12 pontos. Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória e agora Cruzeiro. Foram 12 pontos, 3 milhões pra ele é pouco. Sabe por que é pouco? Porque eu pago eu pago quase 1 milhão pro Raul, Pedro Raul. Eu pago 2 milhões pro Coronado. Só aí são 3 milhões. Pô, vocês estão de brincadeira. Então esse cara transformou os outros jogadores que não tinham entendimento do que é jogar futebol. Nicola, pode fazer os números em relação a isso, que acho que foi perfeito o que eu falei. Porque a verdade, Souza, eu sou o Craquito Neto. Craquito, eu pensei que você não gostava. Vou começar Adoro chamar de Craquito Neto. Então, mas assim, a revolução do Corinthians parte muito pelo acerto nas contratações do meio do ano. E a Fabinho Soldado. Não, Latino, tá na paz. No começo do ano, muitos erros de contratação. No meio do ano, o índice muito perto dos 100%. Só pra completar assim, hoje o Corinthians é o 9º com 44 pontos, tá? O Bahia é o 8º com 46.
Eu acho que a partir do 8º, Veloso, vai dar vaga na Libertadores da também América. acho. Então hoje o Corinthians está a 2 pontos da vaga na Libertadores da América. O Bahia enfrenta o Palmeiras. Se o Bahia perde, segue com 46 pontos. E o Corinthians vai ficar a 2 pontos do Bahia, com um detalhe importante. Os times se enfrentam na casa do Corinthians na penúltima rodada. Então assim, o Corinthians pega o Vasco, que é adversário direto, pega o Bahia, que é adversário direto, ainda tem Criciúma fora e Grêmio fora. E esses dois em casa, né, Nicola? Esses dois Vou falar, ó, Bom, turma, o jogo aberto recém terminou, eu ainda tô aqui na Band, na nossa sala Google, feriado, jogo diferente, 11 da manhã, consegui ver o jogo durante o programa, né, dando aquela espiadinha no celular, a gente tinha um monitor paralelo ali durante o programa para poder observar, e estou aqui para falar sobre essa vitória. Mais do que qualquer circunstâncias relacionadas ao resultado, e realmente a gente precisa falar sobre algumas questões, como por exemplo, a atuação do time no primeiro tempo, que teve um começo muito bom, depois uma recuada, um segundo tempo de um pouquinho mais de sustos e tudo mais, a gente não pode descontextualizar. Um jogo 11 da manhã com 30 graus, mais de 30 graus de temperatura, ele muda completamente a configuração. O Memphis Depay, inclusive, saiu dizendo que nunca na carreira jogou nesse horário. Inclusive ele diz, eu não sei por que fazem isso. Evidentemente, o time não conseguiu um melhor resultado, uma melhor performance por conta disso também. 2 paradas para hidratação e tudo mais, mas, gente, é insano, né? A gente sabe, poxa, a gente está se encaminhando, né, para um verão aqui no Brasil, 11 da manhã de uma quarta-feira, não consigo entender essas coisas, mas enfim, o fato é que além de tudo isso, o mais importante é o resultado final. Mas assim, vamos falar das escolhas do Ramon Dias e também debater Ramon Dias, que eu acho que é uma questão importante. Por exemplo, ele surpreendeu na escalação, pelo menos do que a gente tinha de informação, de que o Kaká estaria mais pronto do que o André Ramalho. Que o André Ramalho talvez fosse para um próximo jogo contra o Vasco no final de semana, pudesse até ser relacionado, mas dificilmente como titular. O Kaká sim poderia aparecer, ele estava com dificuldades na defesa, né, exatamente por conta da lesão desses dois, e voltando de lesão, o Félix Torres com a seleção equatoriana, então o Gustavo Henrique, qual parceiro ele teria? E o André Ramalho foi o titular. E acho que fez uma boa partida, né? Não só pela assistência que ele dá pro gol do Yuri Alberto, mas o André Ramalho é um jogador que aos pouquinhos está readquirindo, né, a sua melhor forma, né, parecido com aquela que ele chegou no Corinthians, né, muito bem dominante, especialmente numa linha de 3. Fez uma parceria com o Gustavo Henrique, a defesa se atrapalhou em alguns momentos, né, a defesa tomou alguns sustos, né, o gol acho que desvia no Gustavo Henrique. Tem aquela indefinição também, quase sai o gol, mas que ele salva depois numa recuperação no chute do Lautaro Dias, quando o Hugo sai ali meio, né, bate nas costas dele, uma loucura, uma confusão, mas é isso, né, tem o calor, tem um bom tempo sem jogar, né, acho que 10 dias mais ou menos, ou mais por conta da data FIFA, e voltando de lesão, numa lesão que a gente imaginou que ele fosse demorar mais para voltar. O Fagner sentiu uma indisposição, na verdade ele teve um quadro de infecção respiratória, nada grave, né, mas uma gripe muito forte, acabou sendo barrado do jogo, e o Mateuzinho, nem sei se ele seria o titular, mas o Mateuzinho acabou compondo ali, até perde um gol, né, numa grande jogada do Memphis no primeiro tempo pela esquerda, ele chuta, o Anderson, não foi o Cássio o goleiro, né? Rebate, o Anderson fez uma boa partida até. Ele rebate, o Mateuzinho chuta, mas chuta fraco, né? Se ele chuta em cima era caixa. Ele chuta rasteiro e o Zé Ivaldo acho que acaba salvando ali, quase que em cima da linha. O Matheus Bidu no lado esquerdo e o Ranieri, né? O José Martínez com a seleção também, né? O Charles acabou perdendo um pouco de espaços, entrou no segundo tempo no lugar do Carrilho, mas aí você tem o Ranieri e aí aqueles dois vértices de um losango, né? Ele abre com o Ranieri, Breno Bidon pela esquerda, André Carrilho pela direita e o Rodrigo Garro na ponta desse losango com o Memphis e o Yuri alternando lá na frente. O Memphis fez um partidaço, mesmo com a questão física atrapalhando no segundo tempo, mesmo com o time baixando o seu ritmo, ele esteve próximo do gol em várias oportunidades. Mesmo no segundo tempo, quando o time já estava um pouco num ritmo mais abaixo, quando ele visivelmente já não estava mais a pleno, ele ainda num taquinho ali de perna esquerda, desvia um cruzamento, a bola bate na trave e ele quase faz o terceiro. Foi o lance em que ele sentiu uma cãibra, né, muito forte, acabou caindo fora do gramado, só que ele retorna para o campo. O argumento dele foi que ele voltou para o jogo, ele tentou caminhar e acabou sentindo, vendo que não ia dar para continuar e acabou caindo no gramado. A arbitragem do Jonathan Pinheiro entendeu que ele estava tentando matar tempo, né, o Corinthians vencendo, calor, aquela coisa toda, e aplicou um amarelo. O problema é que esse amarelo era o terceiro, e por conta disso o Memphis não jogará contra a equipe do Vasco da Gama, vai fazer falta evidentemente. Se a gente pode dizer que há uma virada de chave do Corinthians na temporada, no Campeonato Brasileiro, na temporada, né? Porque o Corinthians não consegue mais êxito nas Copas, não é por culpa dele, pelo contrário, ele fez a sua parte. É por conta da chegada de Memphis Depay. Claro que a janela foi muito boa, claro que o Yuri cresceu, mas cresceu muito por conta da chegada do Memphis. O Rodrigo Garro também cresceu por conta da chegada do Memphis. Então, ele, além de entregar aquilo que lhe cabe, com gols e assistências, o Memphis também potencializou os jogadores à sua volta. Então, é significativa a entrada do holandês. Gol custa caro, bom jogador custa caro, mas ele foi determinante. A chegada do Memphis Depay foi determinante para que o Corinthians renascesse na temporada, renascesse no ano. O Corinthians é outro. A gente estava falando de um Corinthians disputando para não ser rebaixado. E isso já não existe mais no horizonte corintiano. O Corinthians, aos 44 pontos, eliminou completamente o risco de rebaixamento. Completamente. Inclusive, nesse momento, até a rodada passada, a nota de corte era 44. Então, acabou. Acabou e o Corinthians ainda tem jogos a fazer. Tem mais 4 partidas. O Corinthians não será mais rebaixado e, pelo contrário, hoje ocupa a nona colocação. A nona colocação. Está a 3 pontos do 7º colocado, que é justamente o Cruzeiro, adversário que o Corinthians venceu hoje. Então, dá para pensar muito
numa outra situação. O G4 é impossível, ou G6, mesmo G6, porque aquele pelotão se distanciou, mas a partir da 7ª colocação, em que o Corinthians está a 3 pontos, e isso hoje daria uma vaga na pré-Libertadores, estamos falando sim de uma realidade. E estar na pré-Libertadores significa também estar na Copa do Brasil. E mais do que isso, se tudo der errado, o Corinthians praticamente se garante numa Copa Sul-Americana, o que lhe dá calendário para a temporada que vem. Porque a gente até, em algum momento, chegou a pensar que o Corinthians ia disputar apenas o Brasileirão e o Paulista, como a temporada do Santos foi em 2024, que seria terrível, porque você perde prestígio, você perde capacidade de receita, né, de movimentar o torcedor. Vejam só esse ano, né, com todas as dificuldades, como foi bom. O Corinthians, a cada 3 dias, tinha uma decisão. Isso movimenta tudo, né? E fez, inclusive, com que o Corinthians fosse ao mercado, contratasse mais, motivasse mais o torcedor, mesmo com todas as dificuldades. O Corinthians eliminado das Copas, se voltou para o Brasileiro e emendou 5 vitórias, muito por conta desse trio. Garro, Yuri e Memphis. Só que Garro e Yuri já estavam aqui. Por isso que eu falo, o Memphis, quando chega, ele muda tudo. E a partir daquele gol de falta contra o Atlético Paranaense, num jogo embaçadíssimo, em que o Corinthians também começa bem, toma um empate em 2-2 e ele faz o terceiro gol naquele momento, abrindo o caminho para que o Corinthians vencesse aquele jogo, ali muda tudo. E a partir dali, gol contra o Cuiabá, assistências importantes, mais gols, gol contra o Vitória e hoje, mais uma vez, decisivo. Ele faz um primeiro gol que é aquele gol do jogador que conhece. Quando ele recebe a bola rebatida, ele com calma limpa o marcador e chuta no alto, sem defesa para o goleiro. Como eu disse, já tinha perdido uma chance em que o Anderson defende. Depois tem um lance em que o Breno Bidon recebe dentro da área. Acho que o Bidon foi mal na definição do lance, porque ali ou você chuta ou você cruza. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. A bola veio mascada pro Memphis, que se enrolou com a bola, mas ele teria feito mais gols. Ele sempre esteve próximo de fazer mais gols do que o que ele acabou fazendo. O segundo gol é uma arrancada do André Ramalho, que serve o Yuri Alberto, que está iluminado, 27º gol dele no campeonato, está a 3 gols de alcançar o Pedro na artilharia máxima do Brasil. Ele chuta com desvio, né, e acaba matando o goleiro Anderson, 2-0 pro Corinthians. Um Corinthians que começou pressionando alto, num ritmo muito intenso, um Cruzeiro assustado, atabalhoado, desorganizado, reservas, é verdade, né, o misto, muitos jogadores mesclados, tem uma decisão da Sul-Americana no fim de semana, mas o Corinthians aproveitou disso, fez uma blitz no começo do jogo, fez 2-0 e poderia ter feito mais. Só que aí aconteceu o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, também por conta do calor, pelas circunstâncias, mas aconteceu algo que não pode acontecer. O Corinthians baixou muito o seu ritmo. Baixar no segundo tempo, com calor e tudo mais, a gente entende. No primeiro tempo, daria para fazer mais gols. O Corinthians começa a esperar, o Cruzeiro também, por conta de uma reação natural, volta pro jogo, né, acorda um pouco, e começa a ficar mais com a bola. Ficando mais com a bola, acontece o gol do Kaique, né, com um desvio no meio do caminho, enganando o Hugo Souza, e na sequência tem aquele lance que eu falei que os dois se atrapalharam, o Hugo e o André Ramalho, e o Lautaro Dias quase empata o jogo. Quase o mesmo filme do jogo contra o Furacão. Vai pro segundo tempo, o Corinthians mais administra do que qualquer outra coisa, o Cruzeiro também não teve muita força para poder chegar ao seu gol, ainda assim o Corinthians teve a chance de marcar o seu terceiro gol, mas o Corinthians se propôs mais ali a se defender, tanto que as trocas do Ramon indicaram isso, né, arriscadamente, mas nesse jogo eu entendo. Eu critiquei muito o Ramon pelo jogo contra o Inter, né, que nos minutos finais ele se fecha, chama o Inter, porque o Inter também estava muito... a fase do Inter era diferente, então você trazer o Inter pro seu campo era arriscado demais. Nesse caso, o Cruzeiro não estava dando mostras de que podia fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, o Ramon optou, né? Colocou o Charles, colocou o Alex Santana, tirou o Bidon, botou o Coronado para ter um pouquinho de condução de bola ali no contra-ataque, de tentar alguma coisa. O Memphis acabou saindo ali porque tomou aquele amarelo, poderia, sei lá, daqui a pouco alguma coisa, ele sentiu a câmera também, entrou o Pedro Raul, né? Mas aí faltavam 2 minutos, né? Só pra, tipo assim, se tiver uma bola aérea aqui, talvez o cara consiga fazer alguma coisa, mas mais pro cara ganhar alguns minutos, né? Porque ele não tá jogando nada. O Yuri sentiu a coxa e é substituído no intervalo pelo Thales Magno. O Thales, inclusive, tem uma chance no começo do segundo tempo, uma boa chance em que o Anderson defende a bola por isso aqui não entra. O Yuri, acho que vai depender do tamanho das dores, né, para saber se ele vai jogar ou não contra o Vasco da Gama, e aí seria um problemaço, né, porque você já não tem o Memphis. Não ter também o Yuri Alberto, que é o artilheiro do time. Se tiver o Yuri, beleza. Joga com o Romero, joga com o Thales. Dá pra você compor um ataque. Se não tiver os dois, aí vai ter que ser Thales e Romero, né? Eu imagino isso dentro desse sistema do Ramon de dois jogadores, de 2 atacantes, né? Enfim, 5ª vitória seguida, fantástica, com todos esses cenários, circunstâncias, alterações que eu falei aqui, de como o jogo se desenrolou. Nada disso é mais importante do que o resultado, que é evidentemente soberano. Ele sempre é. Mas nesse momento da temporada, sabe, de verdade, é muito pouco a gente ficar... Claro que é o nosso papel, né? A gente tem que analisar de que forma as equipes chegam ao resultado, mas de verdade, o que vale mais é você olhar hoje para a tabela de classificação e ver o Corinthians na primeira página. É ver o Corinthians livre de um rebaixamento. É ver um Corinthians com possibilidade de um calendário na temporada seguinte. É isso que importa. É isso que importa. O Corinthians renasceu. O Corinthians olha para frente. O Corinthians olha para cima. O Corinthians hoje tem uma outra perspectiva, um outro horizonte. De um 2025 em que vai contratar ainda mais jogadores, em que pode ter um calendário muito melhor do que se imaginava. E se alguém imagina que esse time vai brigar para não cair, é evidente que não, porque não era esse time que construiu um início de campanha muito ruim. Quando esse time se reforça e as coisas, né, se acomodam, você vê que é um time que pode brigar por coisas maiores. É que não dá tempo de brigar por coisas maiores ainda. Então, o limite ficou na pré-Libertadores. Mas tá bom, já é melhor do que encomenda dentro de um recorte menor aí. A gente tem 15 jogos do retorno e a campanha é de G5. São 25 pontos.
25 pontos em 15 jogos. É uma campanha de G5 que o Corinthians tem nesse retorno do Campeonato Brasileiro e do primeiro turno numa campanha de Z4. Então mudou muito e pode mudar ainda mais para a temporada que vem. Agora, se vai ser com o Ramon Dias, se não vai ser, eu não sei. Tudo indica que não, e eu não posso ser incoerente aqui. O Ramon Dias está cumprindo o seu objetivo, isso é inegável. E eu sei que o torcedor, tem muito torcedor já abraçando a ideia da permanência do Ramon. Eu, de verdade, se o Ramon ficar, tá tudo certo. Acho que ele mereceu pelo todo, né? Pelo resultado final. Ele vai ter merecido se ele permanecer. Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que o Corinthians já está olhando o mercado porque entende que quando precisar de uma decisão, quando precisar tirar algo mais de um time que se fortaleceu, entende que precisa, internamente o Corinthians entende que precisa de um treinador com mais estofo, com mais possibilidades. E aí, obviamente, eu buscaria um Luiz Castro, um Sérgio Conceição, um treinador nesse nível, nesse quilate. Claro, né? Se você fosse voltar para outros técnicos mais possíveis e que talvez sejam inferiores ao Ramon, beleza, mantenha o trabalho. Acho que seria o ideal, inclusive. Agora, se você conseguir subir de patamar, olhar mais pra frente, olhar mais pra cima, aí eu faria a troca e o Corinthians está pensando dessa maneira. Mas eu queria perguntar pra você, tá convencendo essa reta final de que o Ramon e o Emiliano tenham que permanecer? Qual a opinião de vocês a respeito disso? O fato é que o Corinthians ganhou mais uma. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! O Corinthians resolveu ressurgir nesse Campeonato Brasileiro e se muito já se criticou o Corinthians aqui nesse programa, hoje a gente tem que elogiar. Hoje a gente tem que elogiar, gente, porque o Corinthians, nesse momento, vai para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, hein? O Corinthians, nesse momento, é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. O principal, abriu 7 pontos da zona do rebaixamento. O Corinthians, nesse momento, está praticamente fora dessa disputa ali contra o rebaixamento. Muito se falou que o Corinthians poderia chegar até as rodadas finais, brigando para não cair. E acredite se quiser, hein? O Corinthians ressurge, Depay faz golaço, Yuri Alberto marca de novo, Depay faz um excelente primeiro tempo. Excelente primeiro tempo do Depay. Até ali 35, 40 minutos jogou muito. Depois cansou, mas já vem entregando e já vem ganhando de vez o torcedor corintiano. Um golaço. E aí, por que eu digo, acredite se quiser? O Corinthians, nesse momento, começa a brigar por uma vaga na Libertadores. Se a gente já falou aqui, ó, o Flamengo já abriu uma vaga. O Flamengo vai abrir uma vaga na Libertadores. O Botafogo pode abrir outra. Já são 2. A gente chegou a falar que pode chegar na Libertadores até ali no G8, até no G9. E o Corinthians, nesse momento, está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro. Vale a gente trazer a informação também que o Corinthians, ele está a 2 pontos do Bahia, que enfrenta hoje o Palmeiras, um adversário dificílimo, e ele está, nesse momento também, a 3 pontos do Cruzeiro, que perdeu hoje pro Corinthians. Ou seja, tá na briga ali forte para chegar, pelo menos, entre os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E aí, é o que eu digo, já critiquei muito o Corinthians aqui, já foi muito criticado, mas agora tem que elogiar. A bola, mas era um Cruzeiro reserva, azar do Cruzeiro. Cruzeiro tá poupando, final de Sul-Americana pela frente, azar do Cruzeiro. Nem o Cássio agarrou. Muita gente acredita que o Cássio nem quis ir para esse jogo, porque seria o primeiro dele contra o Corinthians em Itaquera, na Arena Corinthians, pelo Cruzeiro. Agora, isso aí, azar do Cruzeiro. O Corinthians jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Depois, provavelmente também por causa do calor, o jogo caiu muito no segundo tempo, mas é o Corinthians que, nesse momento, está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e que pode sonhar com a Libertadores. Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Corinthians imaginaria que esse time, que estava lutando contra o rebaixamento, saía da zona, entrava na zona. Saía, entrava. Muito se falou, inclusive eu falei. Eu assumo que eu achava que o Corinthians, antes, claro, da chegada dos reforços, antes de melhorar o futebol, eu dizia, o torcedor corintiano deve sofrer até o final do campeonato. A luta contra o rebaixamento do Corinthians deve durar até o final do campeonato. E não vai ser isso que vai acontecer. Então, eu tô aqui, se eu já critiquei muito, elogiando esse Corinthians, esse ressurgimento do Corinthians, e ainda mais com o Yuri Alberto jogando bola, o Depay até os 35 minutos do primeiro tempo jogou muito. E é o torcedor, claro, saindo de Itaquera. Aquele mesmo torcedor que temia um rebaixamento nesse ano, ele agora já pode torcer e acreditar, que é o que eu falo, numa classificação para Libertadores. Porque, claro, tá mais fácil classificar para Libertadores? Tá. Se pode ir até os G7, G8, até G9. Flamengo já abriu uma vaga. Botafogo pode abrir outra. Então, é o Corinthians vivo nesse Brasileirão, vivo até para lutar pela Libertadores. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, Mauro César Pereira. Pedrinho Marques também tá chegando. Agora, uma pergunta que eu queria fazer aqui
né, sobre essa situação do Corinthians, Flávio Prado, é a seguinte: um time que estava lutando para não cair, para ver como esse campeonato é maluco, hoje já pode estar brigando pela Libertadores da América, Flávio. E outra, você acredita que o Corinthians possa se classificar para a Libertadores, levando em conta que hoje ele é o 9º colocado, e a classificação para a Libertadores pode chegar no G7, no G8 e até no G9? Boa tarde, Bilhado. Boa tarde, amigos. Sim, tá aberto para isso, sim, porque o Corinthians só tem esse torneio para disputar. Trouxe o Depay, que foi uma sacada muito boa, embora dentro da lógica não pudesse, né? Porque poder pode, mas não deveria. Porque o Corinthians deve para todo mundo e traz o jogador mais caro do Brasil. Mas isso é um outro assunto, outro tema. A verdade é que a contratação deu muito certo. A chegada do Depay deu moral para todo o elenco, mesmo quando ele não estava jogando. Foi uma coisa grandiosa dentro de uma sequência de mediocridade de notícias ruins que o Corinthians vem recebendo. Então, quando chega o Depay, muda totalmente o ambiente, muda tudo, muda até o astral do Corinthians, do torcedor, que traz um astro internacional, cara reconhecido no mundo inteiro. E quando ele entra em campo, também ele entrega. Não é o Depay, obviamente, da seleção da Holanda, mas ele faz bem a parte dele, sobra, né? Pelo que a gente joga aqui, ele sobra e faz a diferença. Então, sempre falei, tem 10 times com nível para rebaixamento. O Corinthians é um deles. Só que ele acabou com um jogador diferenciado, chegando, subindo. E se você não tá rebaixado, nesse grupo de 10, até alguns do grupo de 10 podem entrar na Libertadores. Que é o caso do Corinthians. Você acaba tendo uma oportunidade de entrar, até porque todo mundo praticamente classifica para a Libertadores. O nível, a Sul-Americana, ela não preserva o nível do jogo, ela preserva o negócio. Então ela enche de times e aí sim, pode ter um lugar para o Corinthians, sim. Tem muita gente do nível do Corinthians que deve se classificar e fora do Brasil, muita gente muito pior do que o Corinthians, que também vai disputar a Libertadores no ano que vem. Gente, mas ó, é assim, é impressionante, né? Pro torcedor corintiano, cara, o torcedor achava que ele ia brigar pra não cair até o fim do campeonato. Aí daqui a pouco chega um personagem que é o grande nome do futebol brasileiro hoje. Ele é o melhor jogador em atividade no Brasil? Não. Melhores jogadores em atividade no Brasil, na minha opinião, são Estevão, Luiz Henrique e Gerson. Pra mim são os 3 melhores jogadores aí em atividade no Brasil. Mas o Depay é o maior nome do futebol brasileiro hoje. É um cara que é titular da seleção holandesa, é um cara que jogou no Barcelona, é um cara que jogou no Manchester United, é um cara que deu um peso e até internacionalização pra marca Corinthians. Tem jogo do Corinthians passando na Holanda, gente. A TV da Holanda tá passando o jogo do Corinthians. O Depay, claro, ele é notícia em outros países. E esse cara, é aí que eu quero entrar, ele não veio pro Brasil pra tirar férias. Isso eu já respeito. Eu respeito muito o Depay, porque ele vem pro Brasil com 31 anos. Ele vem tendo essa imagem de um cara, né, meio fanfarrão, cantor de rap, estilosão, mas ele não veio pra tirar férias. É impressionante o quanto o Depay entrou em forma em pouco tempo. Mas ele cansou hoje, cansou. É claro, ele não vai estar na sua pura forma ainda nesse ano. Mas como ele faz a diferença. Eu vou até pedir pro PH as participações dele em gols no Corinthians desde que ele chegou. O Depay tem muita participação em gol, contando assistências e gols, desde que ele chegou. E sim, ele muda o Corinthians. Ele dá qualidade pro Corinthians. Ele torna o Corinthians mais competitivo. Agora, Mauro César Pereira, a gente tá falando sobre essa situação até bizarra, que o Corinthians, e eu assumo, já critiquei muito, mas hoje tem que se elogiar, claro. Era o Cruzeiro reserva? Era. Azar do Cruzeiro. Só que o Corinthians, ele sai da briga contra o rebaixamento e entra, Mauro, de vez na briga pela Libertadores. O Corinthians chega na 9ª posição, a 2 pontos do Bahia, a 3 pontos do Cruzeiro. O G7, com certeza, vai para Libertadores esse ano, né? Pelo menos para pré. Porque G8, na verdade. Porque o Flamengo, G7 com certeza, porque o Flamengo já abriu uma vaga. O Botafogo, se abrir outra, vai pro G8. Então, Mauro, é meio bizarro. E o torcedor corintiano hoje, que achava que não ia brigar contra o rebaixamento até o fim do ano, agora já sonha com Libertadores. Eu tô acompanhando aqui várias páginas de Corinthians falando, estamos de vez na briga pela Libertadores. E Mauro, Depay com o Corinthians, 11 jogos, 8 participações em gols, 4 gols marcados, 4 assistências. E que golaço dele hoje, né, Mauro César Pereira? Mas um cara que é o mais caro do futebol brasileiro, se ele viesse aqui a passeio, seria o fim da picada, né, Thiago? Ele veio pra cá pra jogar bola, pra ganhar muito dinheiro, né? E fazer isso aí que ele tá fazendo. Acho que nunca houve dúvidas com relação ao que ele poderia apresentar, desde que em condições físicas, né? Havia muito receio com relação à parte física. Ele chegou um pouco acima do peso, também as lesões da temporada passada. Aliás, hoje ele se machucou, não sabia com a gravidade dessa lesão. Mas um jogador que, obviamente, iria se destacar. Eu acho que existe uma situação aí que assim, inverte um pouco a mão, que é o seguinte: o absurdo não é o Corinthians brigar com esse elenco caro que tem, com o jogador mais caro do futebol brasileiro, com um reserva, que segundo o próprio dirigente do clube disse algum tempo atrás, custa 2 milhões mensais, com um atacante como o Yuri Alberto, que no início do ano, quando você perguntava do interesse do Corinthians no Gabriel Barbosa, eu cheguei a dizer, bem, o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, mas se ele oferecer alguém para o Flamengo, o interessante seria trocar pelo Yuri Alberto, que é mais jovem, está em má fase, mas é bom jogador. Fui xingado até a 5ª geração. Quem hoje não concordaria com uma troca dessas? O Yuri Alberto sempre foi um bom atacante e estava mal, a fase ruim dele, do time, e se recuperou naturalmente com o passar do tempo, com os reforços que colocaram ao seu redor jogadores melhores também. Foram quase 20 contratações. O absurdo era o Corinthians não estar nessa briga há mais tempo. E o Corinthians aproveitou muito bem o recorte da tabela, em que ele teve um grande desafio desses 5 jogos. O maior desafio, o Palmeiras, e ganhou do Palmeiras. E nos confrontos contra times da zona do rebaixamento, ele venceu também 2 fora, tá? Vitória e Cuiabá, e o Atlético em casa. Então, esse recorte com adversários diretos na luta contra o rebaixamento, que são times mais fracos,
do que os times do bloco de cima, obviamente, o Corinthians fez a sua missão, cumpriu bem o seu papel. Isso é um elogio, tá? E hoje, venceu os reservas do Cruzeiro, acho que com uma partida de muitos altos e baixos, primeiro tempo avassalador, dá pra golear o Cruzeiro. Que bagunça o time do Fernando Diniz, gente. Que insistência na famosa saidinha com o time de reservas, claramente sem conjunto, com jogadores que não têm tanta qualidade. O Gasolina tentando carregar a bola na frente da área, até perder, depois ele deu um chilique ali. Uma coisa impressionante. E um detalhe, o Corinthians construiu essa vitória pressionando alto o time do Diniz, igualzinho a uma vitória lá no começo do campeonato, que foi por muito tempo a única do Corinthians, né? Que merecia algum registro, sobre o Fluminense do Diniz, com bola roubada perto da área do adversário. Até o Germancano saia jogando, aquela coisa toda, falou-se muito sobre isso. O Diniz repete o erro. Então você quer que ele dê chutão? Não, ele tem que ter uma outra alternativa, pressionado, não tem jogadores com conjunto e qualidade para sair jogando. Você tem que ter uma bola longa, tem que ter um atacante que consiga prender essa bola, brigar por essa bola. Tem que ter uma alternativa. Não dá para insistir em sair jogando com o goleiro e trocando passes, com o adversário em cima, com bons jogadores, como o Memphis e o Roberto, entre outros, pressionando e podendo roubar a bola a qualquer momento. E o Mateuzinho perdeu um gol absurdo, logo no começo da partida, por conta da bola que o Gasolina perdeu. É um gol perdido do Mateuzinho. Era só encher o pé ali, tentou colocar, acabou que a bola não entrou. Não lembro agora quem foi que tirou, que salvou aquele gol feito ali do Corinthians. Mas enfim, estava 0-0 ainda. E naturalmente fez os 2 gols e depois teve muita estabilidade. Calor, pode ser e tal, mas aí o Diniz conseguiu dar uma arrumada depois da parada para hidratação. O time do Cruzeiro melhorou, achou o seu gol como desvio, como também teve desvio no gol do Yuri. E aí o jogo ficou com alguns sustos que o Cruzeiro aplicou e grandes oportunidades que perdeu o Corinthians, Thales Magno perdendo chance e acabou vencendo por 2-1. Agora acho que o Corinthians fez bem a sua missão nesse recorte, mas era para o Corinthians estar há mais tempo nessa briga. Na parte de cima da tabela. O Corinthians tem um elenco caro, tem o mais caro atleta do futebol brasileiro, tem o mais caro reserva do futebol brasileiro, talvez, né? O Igor Coronado. Isso tem que ser traduzido dentro de campo. Então agora acho que o Corinthians está cumprindo o seu papel e entregando à sua torcida aquilo que se espera dele, que é um time brigando por posições minimamente nobres na tabela. Né? O nome do lugar não é tão nobre, mas pelo menos é uma posição que permite sonhar com uma Libertadores. São 5 vitórias seguidas, desde 2017 não vencia 5 jogos consecutivos, e repito, pegou esse recorte, que tinha um Palmeiras no meio, não só venceu o Palmeiras, mas venceu esse adversário direto, e fora de casa, tanto Cuiabá quanto Vitória. Então são triunfos importantes, um momento muito bom do Corinthians na temporada, o melhor da temporada, mas a gente não pode ignorar. O Corinthians tem dívida, não tem dinheiro, mas tem jogadores caros, jogadores bons. Foram quase 20 contratações. Se o Vitória da Bahia fizesse as mesmas loucuras do Corinthians, talvez o Memphis Depay jogasse em Salvador, né? Como o Petkovic jogou lá uma vez, era do ex-Real Madrid. E de repente o Vitória estava brigando pela nova colocação. Essa é a questão que a gente não pode ignorar nessa hora, né? Os outros times que brigavam contra o rebaixamento lutam com as suas próprias condições. O Corinthians vai fazendo mil loucuras. E com esse time tem que fazer mais mesmo. É o que está fazendo agora. Mais do que obrigação. Inclusive do Depay. Porque eu não vejo motivo, desculpa, discordo de você com relação a elogiar, porque o cara não veio aqui brincar. Era só que faltava ele vir aqui brincar, custando 3 milhões de reais por mês. Ele tem que jogar. E ele está cumprindo seu papel. É isso que eu esperava dele e não poderia admitir uma outra coisa que não fosse dedicação. A não ser que nós encarássemos o Corinthians como um parque de diversões ou colônia de férias. Eu acho que é um clube de futebol sério, que tem jogadores importantes, tem uma torcida numerosa e tem que ser encarado dessa maneira. E ele está sendo profissional, mais do que obrigação. Outros não são. Tem outros que ficam arrumando problema e tal, e vários clubes por aí. Não tem sido o caso dele. Tem vestido a camisa honrado como tem que ser. Eu não esperava outra coisa do Memphis Depay. A grande questão dele é física. Vejamos agora essa contusão. Qual é? Mas ele está suspenso do próximo jogo, tomou um amarelinho, então ele não joga a próxima partida contra o Vasco da Gama. Pode ser que isso até dê aí o tempo necessário para uma eventual recuperação dessa contusão de hoje e possa reaparecer nos últimos jogos, quando o Corinthians vai buscar uma vaga na Copa Libertadores, que pode ser uma salvação para um ano terrível em que o rebaixamento realmente ameaçou. E todas aquelas críticas que foram feitas, isso não tem que ficar aqui voltando. A gente criticou, claro, tem que criticar o time como esse, do Corinthians. Os caras na zona do rebaixamento ia falar o quê? Ia falar que legal, que bacana, lutando contra o rebaixamento. Foi eliminado dos 2 matemáticos que disputavam e brigava para não cair. Agora merece ser elogiado, mas eu não vejo mais do que a obrigação do Ramon Dias, do filho Emiliano e esses jogadores. É isso que eles têm que tragar para o Corinthians. Menos do que isso seria um absurdo. Era um absurdo. Agora está mais compatível com o investimento feito mesmo, sem o Corinthians ter condições financeiras estáveis que fossem compatíveis com essas contratações.